Candidato Milton Temer, seja bem-vindo aqui no estúdio do Repórter Rio, conosco também o jornalista Aziz Filho. Seja bem-vindo também, Aziz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa casa na qual eu militei como profissional de jornalismo há tanto tempo. Candidato, vamos começar falando de um assunto que preocupa o eleitor, que é a corrupção. A corrupção na política. O que o senhor pretende fazer, se eleito, para mudar a imagem da casa no Senado? Bom, quer dizer, o que seria possível fazer, né? Não, porque, olha aqui, sobre a corrupção, eu quero lembrar que eu não vou encontrar a definição disso em clássicos. Isso é uma coisa da prática política, é obrigação. Evidentemente, eu não quero centrar a ação do Senado especificamente nesse combate à corrupção. O meu combate à corrupção é meu exemplo de vida pública. O que eu faço com o mandato, o que eu fiz com o mandato não só como parlamentar, mas o que eu faço, inclusive, como militante político. Mas a sua contribuição, candidato, qual seria? Não, minha contribuição é fazer, inclusive, o que eu fiz durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que consegui colocar em votação, no plenário da Câmara, um pedido de cassação de mandado de impeachment de Fernando Henrique por conta daquela operação que em que se pretendeu bloquear uma denúncia contra o Banco Central na desvalorização do real. Eu consegui colocar em votação no plenário da Câmara um pedido de impeachment, que teve 100 votos. Candidato, o senhor acha que a ficha limpa, né, todo esse debate, essa lei, isso deve diminuir um pouco a corrupção no legislativo, a corrupção nos cargos públicos? Não, porque a corrupção é inerente ao sistema capitalista. Vamos ter claro isso. O grande... Mas pode ter mais e menos, né? Exato. Pois é. Minha pergunta é se pode diminuir. Exato. Pois é, exato. Então, diminui quando há controle social, quando há militância cobrando... Porque uma das coisas fundamentais, é preciso ter claro isso. Todo mundo diz que a bandidagem ocupa a vida política. Eu acho que há uma grande razão nesse senso comum. Agora, o que nós temos que lembrar é que nenhum corrupto entra no Congresso de paraquedas. Ele entra com voto popular. Então é fundamental também chamar a atenção, por outro lado, o combate à corrupção começa no próprio processo eleitoral, com o eleitor estando atento, não ao que é mostrado na televisão, mas como propaganda, porque o marqueteiro faz qualquer candidato São Francisco de Assis. O fundamental é conhecer a história disso. Aliás, hoje no programa do Senado à noite, eu vou estar fazendo um comentário sobre essa propaganda enganosa no horário eleitoral. Candidato, as propostas para o Rio de Janeiro. O Rio passou aí um susto, né, com essa emenda Ibsen Pinheiro, né, que tentou tirar os royalties do petróleo. Eu suponho que isso seja contra mudar a regra atual. Mas em relação aos royalties do pré-sal, que ainda, né, vai começar a ser explorado, o senhor acha que é justo dividir isso mais igualmente entre todos os estados, ou o senhor defende a manutenção das regras atuais? Eu quero manutenção das regras atuais e quero controle não só sobre o que vai virar do pré-sal, que a gente não sabe nem quando virá, Aziz. E tem outro detalhe, o pré-sal, grande parte dele é explorado numa área que está na chamada faixa de território no litoral brasileiro de 200 milhas, que não é assinado esse acordo pelos Estados Unidos. Eu tenho muito medo, inclusive, que num futuro a médio prazo, alguém determine que o que nós encontrarmos lá fora não é do Brasil. Então eu tenho essa preocupação em primeiro lugar, razão porque eu acho que nós temos que estar prevenidos com esses acordos que foram feitos com os Estados Unidos, acordos militares. Segundo ponto, antes de discutir o pré-sal do futuro, eu quero discutir o pré-sal atual, o royalty atual. O que foram feitos dos royalties atuais para a gente estar com esse estado de decomposição absoluta na saúde e na educação públicas? Ah, não, porque foram para o Rio Previdência. Sim, mas existe uma parte que está no Estado e uma parte que vai para os municípios. E, objetivamente, é um papel fundamental do senador controlar a aplicação dos royalties atuais, que não estão sendo de forma nenhuma controlados. Aliás, candidato, como livrar o Rio de Janeiro da dependência do petróleo, que a gente sabe que um dia acaba? Olha, existem exemplos no mundo de países que não têm nada além de tecnologia, quando a gente lembra que o Japão importa até lixo para poder industrializar e produzir energia, um dos itens de importação do Japão é lixo, o que tem muito lá é terremoto, o que tem muito lá é tragédia. Nós temos território, nós temos clima bom, nós temos uma população absolutamente compatível, aliás, com o nosso território, só que mal distribuída. Nós temos que fazer, objetivamente, algo que, primeiro, trate de uma compatibilização geral do que se produz no Brasil com a distribuição de riqueza. Não há nada que se faça regionalmente
que não parta de uma luta no plano nacional por reforma tributária, por uma reforma agrária séria e por uma reforma política. A gente vai falar já sobre isso, mas eu queria que o senhor complementasse falando o seguinte: como é que a gente pode, como assegurar o crescimento da economia sem agredir o meio ambiente? Até porque os projetos de desenvolvimento do Rio são todos poluentes, né? Principalmente a CSA. Aí que está todo mundo cantando loas, e é uma tragédia na Baía de Sepetiba. Já começou a mostrar problemas. Né? Já está havendo problema em quantidade. Objetivamente, a compatibilização, nós temos espaço para isso. A nossa especialidade não é obrigatoriamente produzir aqui indústrias poluentes. Indústrias tecnológicas não são poluentes. A indústria do turismo não é poluente. Há várias formas. Nós tínhamos um parque industrial tradicional no Brasil, que foi eliminado, lamentavelmente, pela liberação de importação, na área têxtil, que não é poluente. Então, objetivamente, a retomada de um processo de desenvolvimento específico do Rio de Janeiro, que não é a tarefa do senador, é do governador, é algo que tem a ver muito mais com a garantia de um mercado interno e de uma criação de lucros e polos das suas regiões. A indústria da pesca, a indústria do turismo, a recuperação principalmente de indústria tecnológica no Rio de Janeiro. Não poluentes. E, candidato, esse episódio que aconteceu em São Conrado, né, lamentável, e chamou de novo a atenção para a questão da segurança. Na sua opinião, o que está dando certo e o que precisa ser feito para acelerar esse processo de livrar o Rio desse mal? Eu vou responder de forma indiana. Não é o Rio, não. Qualquer lugar do mundo. Saiu recentemente uma pesquisa da OIT mostrando, a Organização Internacional do Trabalho, mostrando a tragédia que se registra no mundo, com a queda, com um registro recorde de desemprego na juventude. Isso independentemente de formação profissional. Porque vamos acabar com essa balela que a educação resolve. Quem é bem educado obrigatoriamente tem emprego. Mentira, né? Na minha geração era assim. Hoje não é. Hoje a quantidade de gente formada em universidade trabalhando em telemarketing não é pequena. Candidato, bem rapidinho, a sua opinião sobre o trem-bala, porque muita gente é a favor, muita gente é contra, e quem é a favor, muita gente é a favor, mas não com recursos públicos. Mas isso aí não é problema do senador, isso é problema do governador. Eu acho que essa prioridade não existe, eu estou muito mais preocupado em transformação da nossa via férrea, da supervia, em metrô. A liberação do dinheiro passa para o Senado. Pois é, sim, uma questão do Rio de Janeiro, mas isso é muito mais uma iniciativa do Executivo do que do Senado. E eu quero conversar com vocês o seguinte: eu não quero ser senador, eu queria falar do item da segurança que você gentilmente impediu que eu concretizasse, porque eu queria ligar. Entendeu? Olha só, no Senado. Só vou pedir um segundinho para o senhor, que a gente volta a falar sobre esse tema no próximo bloco. Já a gente volta a falar com o candidato Milton Temer.